Olá, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas a todos para mais uma conversa a fundo. Hoje nós vamos ter aqui uma das gestoras mais criativas do Brasil, que é a Hashdex. Ela tem uma especialização em criptoativos e vão ter aqui um bate-papo sensacional, poder entrar mais a fundo, tá, nessa dinâmica de investir em criptoativos, que é um negócio que muitas vezes as pessoas enxergam aqui uma certa barreira de entrada. A gente vai ver que hoje uma empresa como a Hashdex facilitou totalmente esse acesso. Então, você, investidor que já está aqui na Toro, vai poder fazer isso com toda a facilidade que você tem para investir em qualquer outro veículo. Então, com isso, eu queria introduzir, dar as boas-vindas, então. A gente vai estar conversando com a Priscila, que ela é Head das Relações com Investidores da Hashdex. Bem-vindo, Priscila. Obrigada aí pelo convite. Muito bom, prazer estar aqui com vocês. Isso aí tem sido uma demanda aí da nossa base de clientes, tá, Priscila? Pessoal muito animado com criptoativos, enxergando aí essa evolução do mercado, né? Um mercado que cresce muito. E a Hashdex, que acho que é pioneira nesse assunto, né? É sempre recorrente as perguntas sobre as gestoras, e vocês estão aí na número 1 na lista atualmente, eu diria, em termos da curiosidade do pessoal. Então, eu queria pedir que você contasse um pouquinho, né, da história da gestora, né? Como é que ela começou, quem são sócios, como é que vocês chegaram até onde vocês estão hoje? Legal. A Hashdex começou em 2018, com aquela missão de dar acesso ao mercado de criptoativos de uma maneira que fosse simples, segura, regulada, com sócios que vieram uma parte aí de mercado financeiro tradicional, como o Caratori, que trabalhou na Gávea, o Marcelo Sampaio, que veio do mundo de tecnologia, trabalhou muito tempo na Oracle, e com essa missão de trazer investidores também de Venture Capital para a base da gestora. Então, hoje a gente tem Valor Capital, SoftBank, dentro do capital da gestora. A gente já tem hoje, a gente lançou o primeiro ETF de cripto do mundo e o primeiro aqui no Brasil, que foi o Hash 11. Hoje a gente já é a maior gestora de criptoativos da América Latina. Temos já 3 ETFs na Bolsa, sendo o Hash 11 aquele que tem ali o segundo maior número de investidores em ETF na Bolsa. Então, a gente realmente conseguiu crescer bastante nesse período, posicionado realmente pela evolução do mundo dos criptoativos. Acho que entre, né, nesse mundo de criptoativos, né, quando a gente vê, né, o Hash 11, ele é o destaque total, né? Acho que em termos de volume hoje, com certeza ele é o maior ETF de criptoativos no Brasil, né, para uma larga margem, né? Exato. E aí uma parceria super interessante que a gente fez foi com a Nasdaq. A gente co-desenvolveu com a Nasdaq um índice de criptoativos que pudesse ser representativo do mercado de cripto. Assim como você tem aqui no Brasil Ibovespa, quando você pensa, né, o índice Ibovespa, quando você pensa nas principais empresas do mercado, você está pensando no Ibovespa, você tem a S&P 500 nos Estados Unidos. E a gente tem o Nasdaq Crypto Index. E essa junção entre a Hashdex e Nasdaq, e o Hash 11, que é o nosso ETF, ele está replicando a cesta do NCI, desse índice que tem na composição os maiores criptoativos do mercado. A maior parte ali é composto pelo Bitcoin, pelo Ethereum. Vocês conseguem consultar no nosso site a composição completa. Ela é atualizada a cada 3 meses. Tem um novo recálculo que a Nasdaq faz, assim como funciona no Ibovespa também, né, trimestral. E à medida que o mercado evolui, que o mercado cresce, esse índice ele vai incorporando outros ativos, né? Ele não tem um limite máximo ali de criptoativos que podem compor. Então, é aquela ideia de que, assim como a internet lá no início, era difícil você saber quais seriam os cavalos vencedores. Será que iria vencer um Yahoo? Será que ia vencer um Google? Enfim, você tinha ali uma série de players. E aqui, investindo dentro do mercado, através do ETF, você está comprando exatamente os maiores cavalos. E aí, para isso, a Nasdaq vai avaliar critérios de elegibilidade, né? Então, a liquidez tem que ser negociado nas exchanges reguladas, tem que ter custodiantes e tem que ter um valor de mercado mínimo para que ele possa pertencer ao índice. Perfeito, acho que as vantagens são grandes, né? Porque você, primeiro, já tem uma carteira diversificada, né? Segundo, você já tem um rebalanceamento automático, né? Então, você sabe aqui, né, que você vai ter uma carteira que ela vai estar sempre atualizada, né, em relação ao que são, né, os principais criptoativos aí que estão sendo negociados. E você ainda consegue comprar isso numa conta, né, que você já tem uma conta na corretora, na Toro, provavelmente,
E aí aqui na Toro você faz isso com corretagem zero. Então, inclusive todos aqueles questionamentos, né? Como é que eu faço a custódia do meu ativo? Aonde que eu deixo o meu ativo? As pessoas às vezes se preocupam, se eu perder minha senha, vou perder meu ativo, aquelas coisas todas. Isso aqui é uma estrutura muito bacana, porque ela mitiga todos aqueles riscos, né? Facilita bem a vida do investidor, né? Exato, não tem que se preocupar com a custódia, com risco até sucessório, que é um risco que muita gente nem pensa. A gente não quer pensar no dia da manhã, né, o que pode acontecer, mas a verdade é que quando você está investindo através de ETFs ou de fundos, acontecendo alguma coisa, isso se integra facilmente ao inventário. Mas se você faz um investimento direto no criptoativo, você não só vai ter que se preocupar com a custódia disso, mas você também tem que se preocupar em fazer um planejamento sucessório. Talvez hoje isso não esteja valendo, enfim, dependendo de quanto você colocou um percentual tão grande, mas daqui a 5, 10, 20 anos, isso pode ser uma parcela grande do seu portfólio. Perfeito. Agora, vamos pensar o seguinte, a carteira diversificada ela é ótima, mas tem gente que tem, às vezes, né, algum desejo de investir em algum ativo diretamente. E aí, se a gente for pensar, né, o mais famoso, vamos chamar, né, o Bitcoin, que eu acho que tem um histórico mais longo, tem uma trajetória mais conhecida, vocês têm um veículo que ele permite isso ainda com um diferencial muito bacana, né? Que é essa parte de ESG. Você podia contar um pouquinho para a gente? Legal. A gente lançou em agosto o primeiro ETF de Bitcoin verde no mercado. E por que a gente diz que ele seria verde? Porque a cada 12 meses, uma empresa independente alemã, ela vai calcular qual que foi ali as pegadas de carbono provocadas pelo processo de mineração do Bitcoin. Como muitos de vocês devem saber, o processo de mineração do Bitcoin deixa ali, precisa um gasto energético muito alto, e dependendo dessa matriz energética, pode ter uma parcela ali que não é de fontes renováveis. E o que o fundo vai fazer? Ele vai custear créditos de carbono, projetos na Amazônia, que vão neutralizar essas pegadas de carbono. Então, por isso que ele é o nosso primeiro ETF de Bitcoin verde. É BIT11, o ticker dele, BITH11. Perfeito. E quem quiser investir também diretamente em Ethereum, vocês também têm, né? O ETF de vocês, né? Exato. Então, o Ethereum, para quem está começando a acompanhar, ele já é o segundo maior criptoativo do mercado e ele tem uma tese bem diferente da tese do Bitcoin. Então, para quem quer compor portfólio e não quer estar exposto apenas ao Bitcoin, o Ethereum também é uma alternativa muito interessante, porque ele acaba se beneficiando de uma série de aplicações do mundo de criptoativos que utilizam a plataforma de contratos inteligentes, como a gente chama aqui, do Ethereum. Então, ele é uma alternativa muito interessante. Eu diria que para quem está começando a investir, ainda não sabe muito bem quais cavalos comprar, você tem a opção do Hash 11, ou dos fundos que estão replicando ali também o Nasdaq Crypto Index. Mas se você já tem ali uma opção, você já gosta especificamente de um ou outro ativo, você pode comprar só o BIT11 ou só o ETH11. Ou ainda, tem gente que também quer estar, às vezes, mais comprado num ativo do que ele tem exposto no índice. Então, você pode também combinar, comprar o Hash 11 e comprar Ethereum, por exemplo, se você quer estar mais exposto a ele do que já tem de exposição dentro do índice. O componente interessante do ETF, quando a gente compara com o fundo também, é a parte tributária, porque enquanto você estiver investindo, no ETF, você vai postergando aquela tributação, Ele é negociado, tributado como instrumento de renda variável, então você vai pagar os 15%, independente de quanto tempo, sem comer cotas, nem nada assim, Essa, particularmente, é uma das vantagens que o ETF me anima em relação a fundos, Exato. Então, você tem aí essas vantagens, a liquidez, você vê o preço de tela, você paga ali uns 15% da tributação para a maioria dos tipos de investidores, investidor pessoa física, por exemplo, se vender agora recebe em 2 dias, liquidação, igualzinho funciona com bolsa. Mas aí, para aquele investidor que não tem essa mesma acessibilidade, não tem interesse em investir via home broker, a gente sabe que existem 2 perfis de investidor, a gente dá exposição também através de fundos de investimentos com diferentes sabores aqui do índice da Nasdaq. Então, para quem está começando, às vezes quer uma volatilidade, ou seja, um risco um pouco menor, menos oscilação na carteira, a gente tem um fundo que é o Hashdex 20 NCI, que é o Nasdaq Crypto Index. Ou seja, por que ele é 20?
porque ele vai ter 20% de exposição a cripto e o restante, os 80%, vão estar em ativos de baixíssimo risco, atrelados ao CDI. Então, essa é uma opção para quem está começando a investir com mínimo ali bem baixo de R$ 500. A gente também tem outros 2 produtos, um com 40% de exposição inicial, outro com 100% de exposição inicial. Eles vão começar um processo de alteração para que eles se tornem fundos para varejo. Então, todo mundo vai ter acesso a eles também. Então, quando estiverem assistindo a esse vídeo, dê uma olhada como é que está o status dele agora, se você já consegue investir nele ou não. E da mesma forma que você tem o ETF, a gente fez o fundo de Bitcoin. Para quem não quer comprar via ETF, tem a exposição ao fundo, que é o Bitcoin Full 100. E ele é hoje para investidor qualificado, a gente também vai alterar isso. Então, acompanhe no nosso site, ou no site da Toro, como é que está o status dele agora, de liquidez, de valor mínimo, porque essas coisas podem ir mudando. E a gente está sempre buscando aqui trazer sempre o melhor produto para os investidores. Então, qualquer mudança com certeza vai ser para melhor. Isso aí, a gente vai colocando aqui, né, na descrição do vídeo como é que são essas classificações, né, em relação a perfil de investidor, etc. E aí eu queria só ressaltar também o seguinte, aqui na Toro a gente tem um programa de cashback de fundos que é muito bacana, a gente devolve isso aí em dinheiro a cada mês na conta do cliente, então é o melhor programa de cashback disparado. E eu acho que essa democratização que a gente está vendo, né, antes criptomoeda era aquele negócio, né, acesso difícil, a pessoa tinha que conhecer de tecnologia, uma série de desafios. Então, eu fico muito feliz de ver, né, empresas como a Hashdex trazendo isso aí, de uma maneira que a pessoa tem hoje inúmeras escolhas, né? Pode já investir direto numa carteira diversificada, com diversos ativos, pode investir nos ativos especificamente. Isso aí, seja via ETF, que muita gente já tem esse conforto, né, em fazer as negociações na Bolsa, que é extremamente simples, e corretagem zero, ou fazer via estrutura de fundos também, que funciona também bastante bem. Essas mudanças, né, que a Priscila está trazendo em termos de esses fundos se transformarem em fundos de varejo, acho que isso aí, eventualmente acontecendo, vão ajudar muito na acessibilidade, mas a gente fica muito feliz de ver as pessoas cada vez, e a gente brincou falando um pouquinho antes, né, de entrar no ar aqui, hoje dos ativos mais buscados na Toro, muitas vezes são ativos de cripto, né, então realmente é um negócio que o interesse está aumentando muito. Eu queria ouvir até um pouco a sua opinião, como é que vocês trabalham essa alocação, né, em termos do portfólio do cliente? Vamos pensar um cliente que tem um perfil mais arrojado, etc., porque o cliente conservador, ele não deveria estar olhando, né, esses investimentos em criptoativos. Vamos imaginar um cliente que tem um perfil mais arrojado. Eu lembro que vocês têm no site de vocês, inclusive, né, uma maneira de poder simular, né, quais que são os impactos dessa carteira. Você pode contar um pouco para a gente como é que vocês enxergam isso? Esse é um excelente ponto, porque cripto ele tem um potencial muito interessante de diversificação de carteira. Ele serve para diversificar a sua carteira, porque ele tem ali uma baixa correlação com as outras classes de ativos. Só traduzindo aqui o economês, significa que numa parte do tempo ele vai estar andando, né? Os retornos vão estar ali seguindo, às vezes, retornos de outras classes de ativos. Quando estiver subindo, vai estar subindo junto. Em outros momentos, vai estar andando no sentido contrário, né? Um mercado vai estar subindo, outro mercado vai estar caindo. Isso, para fins de portfólio, é muito interessante, porque você acaba melhorando o seu retorno sem adicionar muito risco. Dependendo do perfil, né, de quanto de volatilidade, de risco que tem ali na sua carteira, você pode, inclusive, nem aumentar o seu risco da sua carteira. Tudo vai depender do tamanho da sua alocação. Então, uma coisa que eu gosto de dizer aqui é o seguinte: o risco você ajusta no tamanho da sua carteira. Quanto mais arriscado um ativo, menos disposição você precisa ter dele na sua carteira para se beneficiar do potencial dele de ganho. E aí, no nosso site, com o simulador, você consegue colocar, pelos índices que tem lá, como é que está a sua carteira hoje, e o site vai te retornar, olha, dada essa sua carteira, né, tem uma simulação de quanto que ficaria o retorno passado, a volatilidade, né, que é o risco, como é que ficariam ali essas medidas de risco e retorno, e ele também te mostra quanto de exposição ter para que você mantenha o mesmo risco da carteira que você já tem hoje. Então, é aquela questão de calibrar. Agora, uma regra geral que eu diria, né, se você não quer ir lá no nosso simulador, é colocar uma exposição de até 5% do patrimônio, focado no longo prazo.
essa classe de ativos ela ainda está na fase inicial, não é uma classe madura como outras classes. Então, não só alocação pequena, mas também uma alocação de longo prazo super relevante. A longo prazo, quanto tempo? No mínimo 3 anos, para de fato você começar ali a capturar o potencial dessa classe de ativos. 3 anos, pode ir fazendo compras aos poucos, né? O que a gente gosta de chamar aqui de preço médio. Muito difícil você adivinhar, acertar ali qual que vai ser né, se aquela queda ali ela foi uma queda máxima ou se aquele ponto máximo ali, de fato, ele foi o ponto máximo. Né? A gente tem visto o Bitcoin sempre superando as suas máximas históricas. Então, não tente acertar ali o timing, né? O comprar e segurar a sua exposição ao longo do tempo, fazendo um preço médio, são estratégias interessantes. Né? E vale também calibrar o tamanho da alocação. Aí sim. Então, por exemplo, vamos supor que você começou alocando ali, né? Foi chegando até os 2,5% de alocação. Legal. Aí o mercado subiu, os seus 2,5% viraram, por exemplo, 4, 4,5%. Reduz um pouco, volta para os 2,5% da alocação. Assim como você já deve estar acostumado a fazer com as suas outras, com as outras classes de ativos. Você vender, realizar um pouco ali o ganho daquilo que subiu bastante. Cripto faz sentido também ter esse rebalanceamento da carteira de tempos em tempos. Perfeito. A gente vê muito, né, um nível de volatilidade que ele é maior do que nos ativos tradicionais, né? E acho que muitas vezes isso aí, né, assusta um pouco as pessoas, né? A hora que você vê, né, uma alta, num mês sobe 40%, às vezes no mês seguinte vai cair 30% ou o que for. Então a gente vê muitos especialistas no mercado, né, até recomendando que essa seja uma exposição gradual, né? Bem na linha que você está falando, eu acho que a gente sempre tem que tomar o cuidado de ter uma carteira que é equilibrada com o nível de risco que você consegue dormir bem de noite, né? Não adianta você ter uma exposição que na hora que o ativo começa a balançar, isso aí te tira o sono, isso quer dizer que você está correndo um risco maior do que você deveria. Então, fica aqui realmente essas dicas da Priscila, realmente de ter uma alocação, caso você tenha o perfil e tenha o interesse, né? Como ela falou muito bem aqui, uma alocação que ela seja pequena, que ela seja construída gradualmente, né? Acho que esse aí é o conceito mais importante, né, Priscila? Exato. E aí você consegue dormir tranquilo, então, se você enxergar ali quedas, assim, sabe que quem está comprado nisso há mais de 3 anos, pelo menos, assim, todo mundo está realmente com retorno positivo, não é para aquele ganho ali daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, até porque, imagina se você estivesse comprando empresas que estão no seu início, né, como essas startups de tecnologia, só que elas não têm preço de tela, você não consegue ficar acompanhando ali, não tem liquidez. Cripto te dá essa liquidez, né? Te dá ali o preço de tela, você sabe quanto que ele tá variando. Então, tem um grau ali de volatilidade que é inerente a essa classe de ativos. Então, startups também tem ali muita incerteza, mas com potenciais de ganhos interessantes no longo prazo, que aí vai depender muito do ecossistema evoluir. E ele vem evoluindo bastante. Então, acho que faz aí fazer o dever de casa, né? Acompanhar essas evoluções, eu acho que é um negócio interessante também para quem está começando a investir, procurar informações, né? Informações de casas sérias. A gente busca sempre prover informações, seja na nossa carta mensal, no nosso Spotify, nas nossas redes sociais, né? No nosso e-mail diário que a gente solta sobre o mercado de cripto. Acho que é algo importante para as pessoas começarem a acompanhar e ver que o mundo de cripto está evoluindo muito rápido. Né? Assim como a internet lá atrás, ela também evoluiu muito rápido, né? Foi ali engolindo empresas, engolindo coisas que existiam antes, que foram ficando defasadas. Cripto tem ali esse potencial disruptivo também em negócios, em tecnologias que hoje a gente utiliza. Então, acho que as pessoas deveriam ter, sim, um pedaço pequeno ali do seu portfólio, de 0,5% a 5%. Tem um risco grande aqui, que é o de ficar de fora. Então, fica a recomendação. Às vezes eu fico vendo o pessoal, né? E aí tem diversos especialistas no mercado, né? Mas uma frase que eu ouço com alguma recorrência, e eu não tenho profundidade do assunto, mas que o número não é zero, né? Então, assim, não interessa quantos por cento você quer ter, se é 0,1 ou qualquer número que seja, mas uma percepção que acho que ela é crescente, né? Que talvez zero seja uma posição perigosa para você ter, né? Exato.
E aí é o seguinte, essa taxa de adoção que você falou, você comparou um pouquinho com a internet, eu até vi recentemente um gráfico que mostra realmente, né, que o crescimento dessa adoção de cripto ele é bem parecido com o que foi a adoção da internet, né? Então, acho que é um negócio que é emergente, ele cresce muito, justamente nesse início, né, muitas vezes podem aparecer boas oportunidades, e a gente está vendo que estão vindo aí mais empresas também focadas nisso, não pelo mundo inteiro, mas também aqui no Brasil. Quais que você considera hoje os grandes diferenciais da Hashdex, né, que foi a pioneira, que chegou primeiro, mas conta um pouco para a gente como é que vocês competitivamente, né, vocês se comparam aí com as alternativas de mercado. Tá. Primeiro que, assim, hoje você tem duas alternativas, que é fazer o investimento direto, fazer através de uma gestão regulada. A gente aqui, além de ser regulado, né, as exchanges no Brasil, elas não são reguladas ainda. Então, você tem que fazer também um dever de casa para saber onde é que você vai estar investindo. Porque você não sabe se daqui a alguns anos, se você deixar a custódia nessa exchange, se o seu dinheiro vai estar lá ou não. Quando você investe através de um mercado regulado, você tem uma série ali de entidades, né, você tem segregação de patrimônio, a gente é a gestora, você tem administrador do fundo, você tem os custodiantes, a gente tem a auditoria da KPMG. Então, assim, tem ali um arcabouço regulatório que protege o investidor. E você não tem que se preocupar com os riscos relativos à custódia, inventário, etc. Né? E nem de como é que você vai pagar ali a tributação e tudo mais. Então, a gente simplifica a vida. E aí, por que a Hashdex? Eu diria que, além da gente ser hoje já a maior gestora de cripto da América Latina, a gente está sempre inovando, a gente lançou o primeiro ETF de cripto no mundo, a gente está com uma expansão global, inclusive, começando para os Estados Unidos. Então, a gente tem aí, dentro do nosso capital, sócios super relevantes, como eu falei, né, como o SoftBank, Valor Capital, dentre outros, de bastante peso no mercado, e a gente está sempre buscando trazer os melhores produtos, as melhores soluções no mercado. Então, uma maneira até de começar a acompanhar, assim, a gente tem aí, sim, um pipeline interessante para continuar dando acesso, né? A nossa missão aqui é de dar acesso ao mundo dos criptoativos daquela maneira simples, segura, regulada, focando quem são os melhores prestadores de serviço desse mercado, quais são os melhores players, e é isso que a gente vai continuar fazendo para os nossos investidores que confiaram a gente hoje mais de 5 bilhões e meio sob gestão. Muito bom, espetacular. A gente queria, inclusive, já fazer um convite, que é o seguinte, hoje a gente está fazendo um bate-papo que eu acho que é mais institucional, né, apresentar, né, a Hashdex como gestora, os produtos, mas a gente tem muita gente que tem curiosidade um pouco sobre a percepção, sobre os ativos em si, né, entrar um pouco mais em detalhe, o tão famoso nesse ciclo de 4 anos, como é que as coisas acontecem. Então, um convite para, eventualmente, a gente fazer uma nova conversa, e acho que aí sim uma conversa ao vivo, onde a gente poderia estar falando aí um pouco mais sobre as condições do mercado atual, etc. e tal. Então, eu espero que vocês se animem aí da gente fazer esse bate-papo. Com certeza. Convite já aceito. Muito bom, então, Priscila. Queria te agradecer, foi um prazer. De novo, como eu falei, o pessoal da Toro está pedindo muito essa conversa com vocês, então a gente poder fazer isso aqui realmente é muito bacana. E essa demanda por essa segunda conversa, que eu acho que é uma conversa aí sim mais voltada para mercado, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Quem sabe a gente faz até ao vivo para poder interagir aí com a base dos investidores da Toro. Combinado, e pegar já as perguntas, as dúvidas frequentes do pessoal. Bom, foi um prazer aí esse primeiro bate-papo. Conte com a gente. Obrigada. Obrigado, então. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.